Ei, som. Jesus, ei, som. Jesus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Amém? Se coloquem de pé em nome de Jesus. Hoje, sexta-feira, culto de libertação. E o poder de Deus está aqui neste lugar para operar, para ministrar os nossos corações, para falar conosco e para fazer algo novo em nossos corações. Amém? Em nome de Jesus, eu te convido a fechar os seus olhos. Isso. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa noite porque nós acreditamos, Jesus. Porque nós sabemos que o Senhor é o bom pastor. Porque sabemos, meu Pai, que a sua bondade é de geração em geração. Que o Senhor não domina, que o Senhor não vacila, Pai. Oh, Pai, que o Senhor é o bom pastor e nada nos faltará, Jesus. O Senhor é aquele que guia os nossos passos, Senhor. O Senhor é aquele que guia o Senhor Jesus em passos verdejantes. Oh, Pai, o Senhor é aquele que nos protege. O Senhor é aquele que nos alegra. O Senhor é
poder para restaurar, que o Senhor tem poder para todas as coisas, amém? É somente nele crer, amém? Em nome de Jesus, vamos receber a palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos nisso, Jesus. Nós cremos, Pai. Sua palavra declara ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Oh, Pai, nós podemos crer, Jesus. Nós podemos acreditar, Jesus, que está conosco. O Senhor nos protege, que o Senhor nos livra, que o Senhor nos guarda. Podemos crer em Ti, Senhor. E realmente podemos entregar tudo a Ti, Senhor.
estamos na tua casa glorificando e exaltando o teu nome como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus que faz tudo na mais grande perfeição, o Senhor que tem tudo em suas mãos, o Senhor que entende tudo, conhece tudo e sabe de tudo, o Senhor que quer que a gente esteja na posição pela qual o Senhor assim nos colocou. Pai, ensina-nos a crer na natureza, a crer na inteligência da sua palavra, a inteligência do seu crer, porque tudo é a sua palavra, tudo é o que verdadeiramente precisamos crer. Se nós assim entendemos, se nós assim compreendermos, tudo será para a tua glória. E isso em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para ele Maria e mostra para palmas. Graças a Deus, né? Pode sentar em nome de Jesus. Boa noite a todos. Graças a Deus. Bom, você trouxe a sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 8. Abra aí, por favor. Mas aí fica para oração. Quando eu acabar a mensagem já... Pois bem, Lucas, o capítulo é 8. Eu comecei falando aqui sobre algo assim importante. Deus criou todas as coisas e sempre vai ser assim. Essa não é a maneira diferente de Deus operar. É a única maneira, né? É assim que funciona. Eu vou ler ali em Lucas com você e depois nós vamos para outras partes da Bíblia. Mas Lucas, o capítulo 8, fala aqui da parábola do semeador. E ele começa dizendo no versículo, vou ler do início ao fim, do capítulo, versículo 4 em diante. Diz assim, Lucas 8, capítulo, versículo 4. Aqui ele começa dizendo assim: e juntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse-lhe por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre as pedras, nascida secou-se porque não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo ela com os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui eu paro aqui para poder começar a explicação. Repare que Jesus fala da parábola e logo em seguida ele mata ou finaliza dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Esse ouvido está se referindo ao entendimento espiritual que eu e você e todos nós devemos ter. As pessoas às vezes acham que ser livre, né, a liberdade, antigamente lá atrás, alguns anos atrás, a Igreja da Graça tem 43, se não me fala a memória, 42 ou 3, e lá, esses anos, quando tudo começou, e outras mais igrejas, o segredo era, a pessoa tem algum problema, ela tem demônio. E quando se referia a demônio, referia-se a demônio de possessão, demônio de manifestar, aquela coisa toda. Aí então a igreja foi evoluindo, foi crescendo, foi indo para frente. Hoje nós temos que levar em consideração que o apóstolo Paulo fala no livro de Efésios capítulo 2. Lá em Efésios capítulo 2, ele deixa claro, naquela declaração, que antes nós éramos servos do diabo por duas razões. Primeira, pensamentos, e a segunda, vontade da carne. Então, se ele deixa isso claro ali, a gente entende que a atuação do demônio sempre foi em relação a essas duas coisas, a mente e a carne. Aliás, através do cérebro se movimenta e se restaura e se faz tudo no corpo. O cérebro é o comandante de todas. Às vezes a pessoa tem a tentação e ela passa pelo
chamado acidente vascular, né, cerebral, e ela então, quando tem o chamado AVC, ela perde funções vitais do corpo. Em alguns casos, uma parte do corpo não funciona, em outros casos ela para de falar, em outros casos ela passa a ter problemas de funcionamento de partes do corpo. Eu conheço pessoas que passaram por isso, e por conta disso o rim parou de funcionar, e foi uma luta para tentar reverter a situação. Então, cada um tem um tipo de sequela no chamado AVC, acidente vascular cerebral. E assim, no sentido espiritual, é exatamente aí que Satanás trabalha. Ele coloca na mente das pessoas e no entendimento da pessoa aquilo que cabe a ele. E aquilo que é de Deus, ele seca. Ele deixa a pessoa cega a tal ponto que ela faz coisas sem perceber que está fazendo. Ela fala coisas sem perceber que está falando. Ela sente coisas sem perceber que está sentindo. Tudo característica de quem ainda não tem essa audição espiritual, vamos dizer assim, para ouvir e compreender nas entrelinhas. Aí Jesus vem e dá a resposta. Versículo 9, disse: e os discípulos interrogaram dizendo: que parábola é essa? E ele diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. Então veja que, para quem é cristão, quem tornou-se discípulo do Senhor, ele tem um direito. Lá no livro de Isaías 54, capítulo, ele começa dizendo, acho que no versículo 10, ele diz, ou 17, 14, ele diz que aos discípulos do Senhor, todos os discípulos do Senhor serão ensinados. Vamos ler direto lá. Vamos ler lá, Isaías 54, vamos ler na Bíblia que aí não falta nada. Isaías 54, capítulo. E o versículo é o 13. Ele diz assim, ó: e todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. Por que ele usa o termo filho? Porque ao ver de Deus filho, é o que o Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 12, do 14 ao 16, o Paulo fala o seguinte: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos. Então você nasce do Espírito, e para garantir que você é de fato filho de Deus, você tem que agora ouvir a voz de Deus. Se você é ovelha, no livro de João capítulo 10, versículo 4, Jesus diz: a ovelha ouve a voz do seu pastor. E não é pastor homem, não. Pastor ele sabe identificar, ele sabe falar com a pessoa. E não tem a ver com perturbação, não tem a ver com nada. Eu conheço pessoas que se converteram, sabe aonde? Dentro de um terreiro. Ela estava lá, participando de uma sessão e tal. E aí aconteceu um fato que eu não me lembro desse detalhe. E naquele momento que aconteceu aquele fato, ela ouviu a voz de Deus, que quando é pequena, ela ia muito na Assembleia de Deus, mas ia só frequentar. E um dia Deus usou lá, o pastor falou alguma coisa, e naquele dia ela ouviu a voz de Deus, quando pequena. Mas, quando ela se desviou, saiu daquele lugar, e lá na frente, quando ela estava num terreiro, ela conseguiu então ouvir a voz de Deus e sair dali. Eu conheço um caso, até que me contou isso, foi o pastor Glauber. O camarada era amigo pessoal dele. E estudava junto, enfim, acho que ele conheceu ele na rádio, alguma coisa assim. Mas o detalhe é que esse camarada, ele era pastor. E ele se desviou e foi por uma religião que garante muito sucesso e dinheiro. E ele se entregou e foi passando, né, as fases dessa religião. Diz lá que tem os chamados graus, né? E a pessoa vai melhorando, ou subindo, até chegar num determinado grau. Quando chegou no último dos graus lá que ele tinha que fazer, envolvia sacrifício, e sacrifício inclusive de animal. E aí todo mundo caracterizado, aquela coisa toda, e o regente lá da cerimônia começou a falar umas palavras. E nas palavras que ele dizia, ele estava falando em nome daquele camarada, que ele estava ali entregando a vida dele para aquele espírito, e que a partir dali haveria um pacto entre eles, e esse pacto ia ser selado com sangue. Para ver como o diabo é ligeiro. Ele trabalha na ignorância, a gente vive falando isso. Trevas é ignorância. O camarada falou, fez toda a cerimônia em hebraico.
A sorte desse camarada, que ele era pastor de uma determinada igreja, e lá ele tinha estudado hebraico. Então ele ouviu o que o camarada lá falava, e tudo que o cara falou, ele entendeu. E quando o camarada disse que ele estava ali fazendo um pacto de sangue com aquele espírito e tal, na hora ele interrompeu a cerimônia. Segundo o pastor Glauber na época contou, ele estava já rico, estava por cima da carne seca. Assim como foi rápida a ascensão dele, que na época, isso eu ouvi da boca do pastor 2002. E naquela época, o cara já tinha rendimento de 400, 500, 300 mil reais por mês, em 2002. Assim como a ascensão dele foi rápida, morava em Alphaville, o cara estava bombando. Da mesma forma, a queda foi rápida. Questão de dias, o cara estava pobre de novo, já abandonado à eira de tudo. Então veja, se o camarada não soubesse o hebraico, se ele não tivesse conhecimento da língua que o cara usava, ele podia ter feito a maior besteira da vida dele. E assim é o diabo. O que é o espírito das trevas, senão o demônio que atua na vida das pessoas de forma na ignorância da pessoa. Quer dizer, ela está fazendo aquilo, chega para um carnavalesco, para quem curtia carnaval, vivia no carnaval, tenta arrancar dele que existe algum mal em viver essas paixões da carne, em liberar geral, e nessa época vale tudo. Na cabeça dele é meramente um divertimento, uma diversão. Ele merece, porque afinal de contas o ano inteiro ralando, passando luta, agora é hora de tomar todas, é hora de soltar e extravasar. Ele crê assim. Eu que estou na luz, você que é da luz, sabe que por trás disso tudo tem um demônio. E que se o cara morrer naquelas trevas, coitado dele. Mas ele não sabe disso. E não sabe porque ele não é da luz, ele é das trevas. Agora, vamos dizer que na mesma situação, o cara esteja lá pulando carnaval, aquela coisa toda. E numa hora dessa, aliás, a mãe dele vem à igreja, o pai vem à igreja, ora por ele e tal. E aí, de repente, no momento lá de tomar uma decisão idiota, vem Deus e resgata ele. É possível? Completamente. Deus vai aonde tiver necessidade. A Bíblia diz que o anjo foi aonde Maria se achava. Então, se o camarada se achar numa cama de motel, traindo a esposa, ele pode estar em cima lá das alturas de um avião, ele pode estar num submarino na profundidade do mar, ele pode estar em qualquer lugar. A voz de Deus é audível ao coração e à alma de todo homem. O problema é que a gente, pelo medo da situação, pelo pecado, a gente fica surdo em relação a Deus. A gente age como se ele não existisse. Por isso ele disse, olha, vocês discípulos é dado a conhecer. Mas o que Jesus quis dizer? Aqueles 12 eram os únicos que iam permanecer até o fim. Até o traidor, que foi o Judas, ficou com Jesus até o dia que ele foi preso. Foi o Judas que traiu Jesus. Agora leia a história. Na hora que o pau comeu, todo mundo vazou, cada um para sua casa, inclusive os 12. O próprio Jesus disse que eles iam para a casa dele e ele, Jesus, ia ficar só. Mas aí ele conclui, diz assim, porém não estarei só, porque o Pai está comigo. Então a comunhão de ouvir Deus, de conhecer Deus, é que faz a grande diferença. Aqui ele declara, versículo 17, 13, todos os filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos será abundante. Com justiça será confirmada, e estará longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto não se achegará a ti. E aí ele conclui, eis que poderão vir e ajuntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. É assim, a pessoa que ouve a voz de Deus, que tornou-se discípulo do Senhor, ele sabe que tentação poderá acontecer. Né? Diz que eis que poderão vir, mas ele deixa claro, não é de mim não, eu não tenho nada a ver com isso, mas fica tranquilo, por amor a você, isso que se levantar contra ti, cairá. Mas se você não ouve a voz de Deus, você fica assustado com a tentação, você faz uma porcaria, você toma uma decisão errada, você compra o que não deveria, você faz o que não deveria, fala o que não deveria, você aceita sentimentos que não deveria sentir, porque você não consegue ainda, você não tem ainda o ouvido espiritual para ouvir a voz de Deus, para perceber Deus naquela situação.
É isso que você precisa entender. Deus está sendo Deus em todo momento. Ele é pastor, não falta nada. Mas para muitos parece que ele nem existe. Mas porque a pessoa cai nesse erro. Ela cai nessa tentação de achar que Deus falha. Aí ele vai concluindo. Eu vou ler só o versículo 16, diz: e eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Veja, está falando aqui do Satanás. Ele não criou ele como Satanás, mas ele tornou-se o Satanás e ele só destrói. Ele rouba, mata e destrói. Criação da parte de Deus. Aí ele dá um recado, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Está aí, irmão. É a justiça de Deus na nossa vida. Ou seja, Ele deu para mim uma herança, desde que eu seja servo. Desde que eu esteja disposto a servir a Jesus. Se eu tenho essa disposição dentro de mim, naturalmente eu preciso ouvir a voz dEle para saber para onde eu vou. Para saber o que eu posso ou não fazer. Como é que eu vou servir alguém que eu não conheço? Como é que eu vou respeitar alguém que eu não sei o que ele gosta ou deixa de gostar? Como é que eu vou em direção de alguém se eu não sei onde ele está? É aquela velha história, né? A gente sabe onde o calo aperta, como todo mundo fala. Quer dizer, quem sente uma dor, uma dificuldade, ele sabe qual é a dificuldade dele. Não importa se o outro tem uma maior ou menor, ele sabe a dele. Assim também caberia eu e você conhecer Deus e ouvir a voz de Deus com muita tranquilidade, porque foi uma regra dada aos discípulos. Discípulo quer dizer aquele que é disciplinado por Deus. É aquele que permite a disciplina de Deus tomar conta da vida dele. Esse é o discípulo. Volta para lá, em Lucas, onde a gente começou. O capítulo 8, onde nós estávamos. Vou concluir a leitura aqui. E a gente faz já, vamos para uma outra parte, para ir já para os finalmente. Então, os discípulos interrogaram no capítulo 8, versículo 9, versículo 11. Diz: esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Não vou falar muito aqui, que eu vou falar mais no domingo. Mas a palavra de Deus é comparada a uma semente. Eu falei na quarta-feira que a semente, ela produz, ela nasce, ela cresce, ela brota, cresce, desenvolve, vira uma árvore e dá fruto. Está tudo naquela semente. Eu guardo alguns exemplos, né? Uma vez eu estava assistindo um desenho animado, Vida de Inseto. Aí tem uma parte lá que uma formiguinha resolveu dar um exemplo para outra, e aí ela olha uma árvore gigantesca, fala: está vendo essa árvore toda aí? E ela falou porque a formiguinha era pequenininha e ela se sentia incapaz, se sentia fraca. E aí a outra formiguinha virou para ela e falou assim: está vendo essa árvore aí? Olha que tamanho que ela tem, está vendo? Estou vendo. Falou: então, imagine que essa pedra aqui é uma semente. Aí que eu comecei a dar risada, né? Porque ela falava isso, a formiguinha: mas isso é uma pedra. Tá bom, mas finge que é uma semente. E aí ela passa a moral da história. Está vendo aqui, ó, essa semente? Ou desse tamanho? Essa árvore gigantesca aí está dentro dessa sementinha. Essa sementinha aqui vira essa árvore gigantesca. É engraçado que a formiguinha é minha burrinha e vira: mas é uma pedra. Tá bom, mas finge que é uma semente. Tem gente que é idiota que até para você explicar alguma coisa para ele, você conta piada no sábado, ele vai rir no domingo à noite. É impressionante a burrice. Mas, enfim. Mas a moral da história é essa. Dentro de toda semente de um abacate tem um abacateiro. É questão de lógica. Ela está ali, dentro da semente. E eu planto aquela semente de abacateiro num determinado local. Ele vai crescer, na hora certa ele vai dar fruto. Eu não preciso rezar, não preciso orar, não preciso, né, se fosse do mundão, não precisa fazer mandinga, não precisa fazer simpatia, nada disso, tudo isso é idiotice. O que vale, dois fatos: a natureza da terra, que foi criada por Deus para produzir. Um dia ele disse lá, no Gênesis, que a terra tinha que produzir todo tipo de fruto bom, tal. Então a terra, sabe disso, ela foi feita para produzir. Algumas produzem mais uma coisa e menos outra. Estou falando terra natural. Já a semente, também diz lá em Gênesis, que eu vou falar mais no domingo, então estou só dando uma pincelada. Deixa claro
lá em Gênesis, que cada semente produzirá segundo a sua espécie. É a ordem de Deus. A palavra de Deus é semelhante a uma semente. Só que, olha o que diz, vamos ler aqui, vamos continuar. Versículo 11, pois esta é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Os que estão junto ao caminho são os que ouvem, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. A outra tradução, a parte que o Mateus fala, ele é mais detalhista. O Mateus diz assim: esses são aqueles que, ouvindo a palavra do reino e não entendendo, quando você ouve e não compreende, o capítulo, para quê? Para deixar você na ignorância, para deixar você tapado ainda. Quanto mais tapada você for, mais ele pode te fazer sofrer. A regra é essa desde o Velho Testamento. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito: e o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É a mesma regra. O diabo sabe disso. Por isso que eu vivo batendo na tecla aqui: leia a Bíblia, meu querido. Leia livros sobre assuntos que você quer se destacar ou precisa se destacar. Compre um livro e leia. Leia a Bíblia, porque senão sua vida vai ser sempre um fracasso. Você sempre vai ser atingido pelo demônio. Pode estar até indo bem, uma certa hora ele vem dar aquela rasteira. Por quê? Por ignorância, por desconhecimento. Jesus, ele tinha essa característica, ele mostra para a gente na tentação no deserto, quando o diabo vinha contra ele, dizia: está escrito. Ele não bateu no peito e disse: mas eu sou ungido de Deus. Eu sou filho do Criador dos céus e da terra. Quem é você para falar comigo? Não, ele entendeu que era dessa forma que ele tinha que viver, porque ele tinha que dar exemplo e era a regra aqui da terra. E continua sendo a mesma. Você reina, você não perde o seu lugar, você não perde o jardim dourado ou o jardim do Éden que Deus tem para você, na mesma regra do princípio. Deus disse ao Adão, está vendo aí, Adão, ó, comerá livremente de todas essas árvores, fica tranquilo. Deus não colocou quantidade, não colocou horário, não colocou regra alguma. Todas essas árvores você comerá. Porém, Deus deu a ele uma obrigação, ele tinha que lavrar e cuidar do jardim. Mas aí Deus declara, porém, está vendo aquela ali, ó, a árvore do bem e do mal. Se você comer dela, certamente morrerás. E por incrível que pareça, foi justamente aquela árvore que o Adão resolveu comer pelo engano da Eva. A Eva foi enganada, o Adão foi pecador. Por isso que fala pecado de Adão, não fala de Eva. E por quê? Porque a Eva, ela foi influenciada por Satanás. O Adão não tinha um capetinho ali soprando no ouvido dele. Come também. Ele comeu de livre e espontânea vontade. A Eva não estava possuída. Ela não chegou lá manifestada, toda cheia de sensualidade, seduziu o Adão e no momento ápice da sedução, ela meteu o fruto na boca dele. Não, ele comeu consciente. Por isso que a Bíblia fala que o pecado é de Adão, não de Eva, repare. A razão é essa. A Eva foi enganada, foi influenciada. O Adão fez, como diz aí de fora, de caso pensado. Ele sabia. Caberia a ele, na hora, dar uma bronca na Eva, como alguém já disse, dar um tapa naquela fruta, já jogar fora aquilo para longe. Você está maluca, mulher? Como assim? Oh, Deus não falou? Não, mas eu estou viva, não interessa. Interessa que Deus falou que quem comesse dessa fruta eu morreria. Ó, não quero nem falar contigo, viu? Se fosse hoje, né? Senta lá no quarto, lá na sala, fica lá. Ah, mas até que hora? Até a viração do dia. Quando o meu Criador vier vir falar comigo, aí a gente decide o que faz. Não. Ele ignorou o que Deus disse, ele ignorou todas as liberdades que ele teve e foi no proibido. Por isso o pecado é de Adão e não de Eva. Essa é a regra que Deus quer que eu entenda, que você entenda, que todos entendam. No mundo espiritual é assim. Olha, você tem que aprender. Na faculdade a gente aprendeu algumas jogadinhas. E hoje eu vi um delegado dar uma entrevista ali. E ele disse assim, você sabe que na Constituição diz que qualquer um do povo pode prender qualquer suspeito que esteja em flagrante delito. Então, qualquer um pode. Né? O camarada está roubando alguém. Se tiver lá um valentão, não deve, mas se tiver lá um valentão e tal, e o cara quiser grudar ele, prender ele, e falar, você está preso e tal, ele pode. Não tem crime nisso, ao contrário, a lei dá respaldo. Agora veja, um cidadão comum como nós
podemos, se houver oportunidade, se não for algo que vai nos trazer problema, a gente pode prender uma pessoa em flagrante delito. Podemos. O policial, ele deve, é obrigação dele. A hora que a pessoa entende chamado de Deus, que ela entende o que é ser de Jesus, o que ela entende que é ser obreiro, que é ser ministro do louvor, que seja, ou que canta, quem toca, quando ele entende isso, a vida começa a mudar. Por quê? Porque tem muita gente na igreja que confunde o pode e o deve. Então veja, eu devo ser santo, mas apesar disso posso pecar. Mas se eu mantiver o meu pensamento, eu tenho um dever de ser santo, nunca vou cair em tentação. Deus sempre vai me livrar. Eu sempre vou ouvir a voz de Deus para sair daquela armadilha. Toda ferramenta preparada, pode ser uma coisa maravilhosa, pode ser uma coisa muito mirabolante, mas como eu tenho dentro de mim a definição, eu devo ser santo, eu devo ser vencedor, eu devo estar na posição que Deus me colocou, eu devo ser sacerdote segundo a lei de Melquisedeque até o último dia de vida aqui na terra. Se eu mantiver esse pensamento de dever e não de poder, faço se eu quiser, eu não erro, eu não peco. Você não erra, você não peca. A diferença é essa, é você saber o que você pode e o que você deve. Um policial, ele tem dever, obrigação. Ele está andando na rua, aí na viatura, ou até apaisando que fala, ou seja, vestido de roupa normal, ele é um policial militar, ele está dia de folga, podia estar aqui entre nós, vestido normal. Na ocorrência de um crime, ele deve agir como autoridade da lei. Ele deve prender aquele ladrão, aquele meliante. Eu posso, se eu quiser, se não for dar problema, se eu aguentar o tranco, como alguém já disse, se o cara for menor que eu posso. Mas posso não fazer também. Não sou obrigado. Policial é obrigado. Ele tem por obrigação fazer. Essa é a situação. E tem várias. O juiz, por exemplo, ele tem alguns deveres, entre os quais o juiz é obrigado a julgar uma causa e apontar o direito e dar a sentença dele. É obrigação de lei. Ele, como juiz, se ele se negar julgar a causa de quem quer que seja, ele é punido. Claro que existem exceções. Existe uma que chama-se... tem duas proibidades. Uma é suspeição, que representa um juiz que é primo do cara. Ele é primo do cara? É. O advogado descobre e diz, aqui, você não pode julgar esse caso não. Ah, por que não? Você é primo dele? Você não pode. Nisso aqui você não entra. E o cara não pode. Lá quando teve o impeachment do Fernando Collor de Mello, esqueci o nome do ministro, tinha lá um lá que eu até gostava dele, inteligentíssimo, não sei o que, Mello, que era um dos ministros que se aposentou um tempo atrás aí, Aurélio, não sei, Marco Aurélio de Mello. Ele é primo do Collor, o ex-presidente da República. E quem colocou ele lá? Foi o Collor. O Collor que indicou ele era primo do Collor. Tudo que batia lá no STF, que tinha a ver com o presidente, ele não podia participar. É primo. Pode até não ter aquela afinidade, pode até não ser da mesma farinha, como alguém disse, mas vai que, né? Vai que ele não gosta do primo, agora da tia, que é a mãe do primo. Aí a tia liga para ele, meu sobrinho querido, dá uma aliviada aí para o meu filho. Sei que você não curte muito ele, mas em favor da sua tia. Eu tenho 3 tias, quer dizer, agora tinha 3, agora só uma, infelizmente. Elas, para mim, o peso que elas pedem para mim e a minha mãe era igualzinho, não tem diferença nenhuma. Eu tenho essas tias como mãe, 2 delas já faleceu e só tenho uma viva, mas ajo e a respeito, a trato como se minha mãe fosse. Existem outras tias que eu curto, bacana, legal, minha tia, tal, mas não tem muita afinidade. Então, essas são as regras do juiz. Porém, fora isso, ele tem dever e obrigação de fazer. Irmão, quando você aceita Jesus no coração de verdade, você passa a adquirir em você essas obrigações. Você passa a entender, eu devo vencer. Eu devo estar de pé.
porque se eu não estiver de pé, eu não vou levantar o outro. Eu devo dar um bom exemplo. Eu devo ser aquele a quem chama a atenção de outros. Eu devo ser santo. Eu devo ser salvo. Eu devo ser sábio. Eu devo isso, devo aquilo. Eu devo ser fiel no meu dízimo, na minha oferta. Eu devo ir à igreja e cumprir as minhas campanhas. Passa a existir dentro dessa pessoa um senso de dever. E todos aqueles que têm esse senso de dever, ele não cai em tentação. Só cai em tentação aqueles que ainda não entendem que o Evangelho foi trazer liberdade do mal, liberdade do mundo, mas não propriamente para me viver uma vida contrária ao que está escrito na Bíblia. Então eu perdi a liberdade lá do mundo de sair com a mulherada que eu quisesse, fizesse qualquer coisa, falasse palavrão, usasse maconha e tal. Essas prisões, Jesus cortou, sou uma nova criatura. E agora ele me trouxe para o Evangelho. Agora existem obrigações, não mais prisão, mas obrigação. Eu tenho obrigação de ser marido de uma só mulher, tenho obrigação de ser lúcido, não mais usar uma maconha para ficar feliz, tomar um gorozinho para se alegrar. Pesa sobre mim. E esses são os deveres. E olha o que acontece. Vamos ler rapidinho aqui, para a gente ir para os finalmente. Versículo 13. E os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria, mas como não tem raiz, é a pessoa que não tem a personalidade firmada, nem raiz em si mesmo, em relação a Deus e à vida. Apenas creio por um tempo, mas no tempo da tentação se desviam. E o que cai entre os espinhos são os que, ouvindo, indo por diante, são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites da vida. É aqueles crentes que se desviam para poder continuar indo domingo para onde quiser. Não tem tempo para vir à igreja. Ele vai para o zoológico, ele vai para a praia. Pecado? Não, claro que não. Mas o pecado está você trocar seu senso e a sua função espiritual para poder ficar pagando de gatinho, viajando para lá e para cá e tal. Tem muitos crentes que chegou na igreja e não tinha nem o que comer. Prosperou, foi promovido, ganhou um cargo diferenciado na empresa. Você não vê mais o cara na igreja. Agora ele viaja, tem oportunidade, vai viajar. Tem pecado em viajar, pastor? Não. Desde que você não deixe de cumprir a sua obrigação. Tem um irmão nosso aqui, um obreiro que está em Jaboticabal. E hoje quem é o pastor lá? O pastor Henrique, que esteve aqui conosco naquela campanha especial. Ele é o pastor lá hoje. E ele vai voltar só no domingo à noite, eu não sei, na segunda de manhã, sei lá. Mas ele já saiu falando, pastor, domingo eu vou lá na igreja. Fiquei até feliz que o pastor Henrique, que é pastor lá, né? Vou lá domingo. Hoje ele mandou mensagem, disse que foi comprar pão, passou em frente à igreja. Pastor, já descobriu onde é a igreja. Domingo eu estou lá. Simples assim. É gente que tem sobre si o peso de obrigação. Aí tem gente que vive assim, não, eu posso ir, posso não ir, porque Deus sabe. Posso ir, posso não ir, porque Deus entende. Não. Cristão não pode, ele deve. O pastor João Batista, o reverendo, aquele que veio aqui, ele é muito engraçado, muito cômico. E um dia um crente querendo testar, brincar com a fé dele, ou caçoar mesmo, ironizar, virou para ele e falou, senhor reverendo. E ele era daqueles crentes de igreja, né, que eles chamam a Igreja da Graça e outras mais novas, igreja de porta larga. Isso porque as mulheres usam calça, usam maquiagem e coisas assim. Mas enfim, não vou entrar no mérito. E aquele cristão, né, bem doutrinador de algumas igrejas, aí virou para ele e falou assim, ô reverendo, eu queria que o senhor me explicasse. O crente pode fumar? Ele falou, pode. Pode? Pode. Mas o crente pode beber? Pode. O crente pode? Pode. O crente pode aquilo? Pode. Mas se o crente pode fazer isso, tudo que crente ele é isso. Ele falou, não, veja bem, ele pode fazer isso tudo. Porém, no final das contas, ele não pode ir para o céu. Simples. E é verdade. Eu posso chegar em casa, dar um abraço à minha esposa, vou socar a cara dela. Eu sei que eu não devo fazer isso, não faria. Mas poderia. Quem quer me impedir? Assim também seria. Eu posso virar as costas para quem está em necessidade. Há 15 dias atrás eu estava indo para casa, 1h pouca da manhã, um carro bateu na minha frente, consegui parar, Deus deu a vitória. Outro que estava mais à frente ainda parou também e nos livrou de tão grande problema. Eu podia ir embora, mas eu vi a situação do cara, vi que ele estava até de muleta, e na hora que eu ia me despedir, todos foram. Todo mundo ajudou a tirar o carro da rua e tal, falou, amigo, e ó, todo mundo. Aí estava eu e meu filho. Eu não tinha obrigação no domingo, não tinha nada para fazer, não tinha horário para acordar, podia acordar a hora que eu
Porque tem domingo, sábado, no caso, que eu tenho que ir para a sede. Eu acordo cedo para ir. Mas aquele dia não. Simplesmente, na hora que eu ia embora, você podia ajudar, né? Amigo, onde você mora? Tal lugar. Levei o cara na casa dele, acordou a esposa, aí trouxe de volta, aí depois fui fazer outra coisa, enfim. Era para mim chegar em casa às 1h20 da manhã. Quando eu entrei em casa era 2:50. Eu era obrigado a fazer? Por lei, não. Mas a minha consciência em Cristo Jesus, diante lá do bom samaritano, eu me senti na obrigação de cuidar dele. Vou ajudar o cara. O cara já estava todo ferrado, todo cheio de problema, ainda bateu o carro. Tinha uma cirurgia que até hoje não foi feita, que ele caiu de moto e fraturou a bacia. Andava com uma dificuldade desgraçada, tanto é que ele saiu do carro com a muleta, ferrou todo o carro que ele comprou em dezembro para fazer Uber. Situação comovente do camarada. Mas eu não era obrigado por lei. Eu senti obrigação por ser um cristão. E principalmente por eu não ter nada em casa para fazer. Se eu tivesse um compromisso marcado em casa e que não fosse possível desmarcar, tudo bem. Mas ali eu dei assistência para o camarada. Não enfiei a mão no bolso, não gastei R$1 com isso, a não ser a distância que eu andei, uns 6 quilômetros para ir, uns 6 para voltar, que foi a gasolina do carro. Mas é isso que faz o cristão tropeçar. Ele não sabe discernir o devo ou posso. Tem coisa, querido, que você deve. E a principal, dar crédito à palavra de Deus. Aquela palavra é uma semente. É igual o exemplo que a formiguinha deu para a outra lá. Está vendo essa semente? Pequenininha. Dentro dessa semente tem essa árvore de tantos metros de altura. Assim é o caso. Qualquer que seja a semente, carrega dentro de si uma árvore. Assim é a palavra de Deus. Se ela for plantada em um coração perfeito. Olha o que ele diz. Versículo, é o finalzinho do 14. E por causa dos cuidados da vida, dos eleitos da vida, não dão fruto com perfeição. Então, por isso tem gente que está sempre errando. E aí ele conclui. E aqui caiu em boa terra, são esses que, ouvindo a palavra de Deus. Então veja, o segredo é esse, é ouvir, é entender, é dar crédito. Ouvindo a palavra, conserva num coração honesto, bom. A palavra honesto, fala, o fulano é muito honesto. Entende-se que é aquela pessoa que não rouba, né? Que não tem mentira, não faz falcatrua. Essa palavra no original grego honesto, ela é mais comparada a uma pessoa íntegra. Integridade quer dizer pessoa inteira, completa. Tudo que ela faz, ela é íntegra. Ela faz do início ao fim. Ela é pessoa de responsabilidade. Ela põe coração, ela põe a alma, ela põe as forças físicas. Se necessário for, ela põe o dinheiro. Ela põe o que for necessário, ela é íntegra. Não tem nada que falte em qualquer compromisso que essa pessoa assuma. Tem gente que se você contar com ela, você morre. Você sempre tem uma desculpa para falhar. Sempre tem uma desculpa para deixar você falando. Falta de integridade. Íntegro quer dizer inteiro. Que não há mistura. É aquilo ali. Só firme. Do início ao fim. Então veja, a palavra tem que ser ouvida. Tem que ser conservada. Conservar aqui é guardar. Por isso diz em Deuteronômio 28, capítulo, versículo 1. Se hoje ouvirdes a palavra do Senhor teu Deus e tiveres o cuidado, primeiro, guardar. Ninguém joga fora o que tem valor, irmão. Ninguém. Só se o cara for doido. Qualquer pessoa que sabe o valor das coisas, ela dá devido valor. Você não acha ouro no esgoto, a não ser que caiu na privada lá, deu descarga e foi parar lá. Porque é algo muito valioso. Mulher de consciência que tem joias, de fato, ela não mistura joias com as bijuterias, já para não correr risco. Joia é joia, bijuteria é bijuteria. Hoje se tem um termo de semi-joia, mas não é joia. Ela sabe quanto vale. Ela separa as coisas. Assim aqui deixa claro que o coração tem que ser primeiro honesto. Aí ele diz, depois ele diz, ouvindo, conservam num coração honesto e bom. Então veja, você tem que conservar. E aí você diz, tá pastor, mas como é que eu conservo a palavra de Deus? Lendo a Bíblia, orando, vindo à igreja, lendo livros a respeito de assuntos. Nunca saberemos o suficiente, irmão.
Sempre vamos ter muito para aprender. O livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 18, diz assim: não há limites para fazer livros. Primeiro ele diz assim: o muito saber traz muito sofrimento. E aí ele diz: não há limites para fazer livros, mas o conhecimento, tem tradução que diz, o estudar é enfado da carne. Por que tem gente que não estuda? Que é preguiçoso. Porque estudo envolve enfadar, cansar a carne. Dormir cedo e acordar, dormir tarde e acordar cedo. Isso enfada a carne. Quem está num concurso público aí por esses próximos dias, duvido que foi viajar final de semana passado. Duvido. Como também esse final de semana, que também é prolongado, duvido que ele foi viajar. Ele entendeu que para ele passar no concurso e ser alguém lá bem sucedido na área do concurso público, ele tem que enfadar. Enfadar quer dizer cansar, quer dizer esmorar, que quer dizer esmero. Se alguém um dia falar para você, fulano, você tem que fazer isso com muito esmero. Esmerar quer dizer literalmente esfolar, sangrar. Tem gente que não estuda porque é preguiçoso, não gosta de pensar, não gosta de enfadar a carne, acordar cedo, dormir tarde. Não gosta de sentar lá na mesa, que seja em qualquer lugar, meter a cara no livro e estudar até aprender. Não gosta de ler. Lá em Eclesiastes fala isso, que o estudar e o conhecer é enfado da carne. Tem que se envolver, tem que se dedicar, tem que ir para cima, senão não vai, filho. E por mais que você saiba, você precisa. Esses dias mandaram uma enciclopédia, acho que de 16 fascículos, né, que fala, ou volumes, 16. Quando eu vi do lado da página, eu falei, meu Deus do céu, eu assustei. Falei, deixa eu fazer o teste. Aí eu cliquei lá em cima, comecei a abrir 9.500 páginas. Simples assim. Mas eu mostro aqui, se fosse possível, o meu celular de uma faculdade que eu estou estudando, à distância. Vira e mexe, cai lá livros de assunto importantíssimo. 500 páginas, 687, 430 e não sei o quê. Quando cai um de 200, eu fico feliz. Quando cai livro de 100, peguei um ontem para ler, 123 páginas. Mamão com açúcar. Mas é assim a vida de quem quer crescer, de quem quer aprender. A Bíblia é a mesma coisa. Como é que eu conservo a palavra no meu coração? Repito, lendo a Bíblia. Se você lê a Bíblia muito esporadicamente, ou acha que o que eu estou pregando aqui você vai guardar simples e puramente ouvindo, sem chance. Eu próprio. Duas são as razões. Primeiro, questão de comportamento, som, ver como é que está o ambiente. Mas, além disso, eu ouço as minhas mensagens em casa de novo. Rara exceção. Mas, em regra, eu ouço. Às vezes, não no próximo dia e tal. Estou lá moscando, lá, deixa eu ver o que eu falei no domingo. E olha que eu estou pregando. Eu li para isso. Você acha que eu fico com tudo na cabeça? Claro que não. E aí eu vou ler de novo. Vou ouvir de novo a live. Está lá no celular mesmo, não custa, não tem problema nenhum. Deixa eu ler de novo. Deixa eu ouvir de novo o que foi pregado. É assim, irmão. E todos nós pregadores, muitas das vezes, Deus nos usa por inspiração. Inspiração Ele usa você fala, nem lembra o que falou. Quantas vezes a pessoa vem falar de milagre, pastor, o senhor lembra? Não. Mas o senhor falou isso. Eu falei? Falou. Assim, E a gente sabe que a pessoa não está mentindo. Mas é que aquilo foi uma inspiração. Sai assim, pum, sem a gente perceber. E por saber disso, deixa eu ouvir de novo. Quem sabe tem alguma coisa ali que vai me ajudar. É regra geral, querido. A palavra tem que ter, vamos finalizar contando aqui, ó. Versículo 16. E a palavra que caiu numa boa terra, esses são o quê? Ouvindo a palavra, conservam no coração honesto, coração inteiro, íntegro, dedicado, entregue completamente, e bom. O bom aqui não é perfeito. Aliás, o bom aqui é um coração recriado em Cristo que é perfeito. E ele é bom para praticar aquilo que Deus quer que ele pratique. O bom aqui é o coração que está disposto a crer que tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus escreveu é bom. Então, o camarada santo, ele entende. Se a Bíblia diz sobre um determinado assunto, seja qual for, perdoai 70 vezes 7. Por quê? Porque é bom. Não adulterarás, é bom.
Não idolatria. É bom. Não isso, é bom. Tudo que está na Bíblia é bom. E o coração que é bom e honesto, ele aceita de bom grado. Ele não questiona. Ele não fica aquela conversinha, mas logo agora? Poxa, mas eu amo tanto. Eu quero tanto isso para mim. Ah, mas poxa vida, que mal tem nisso. Esse coração ainda é mau. O coração bom, ele absorve o que Deus fala, guarda, pratica com integridade, honestidade, e ele simplesmente sabe que aquilo é bom. Então é bom perdoar, é bom vir à igreja, é bom louvar, é bom ler a Bíblia, é bom não adulterar, é bom não idolatrar, é bom não furtar. Tudo que está na Bíblia, ainda que sejam os nãos, todos eles são bons, porque veio de alguém que é bom, que é Deus. Só Deus é bom. E se eu entendo isso, eu passo então a compreender que eu só posso viver essa bondade de Deus quando eu estou dando atenção à palavra. Aí cumpre-se na minha vida uma série de coisas. Cumpre a bondade de Deus em todos os aspectos. O Salmo 23, o último versículo, diz que certamente a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias. E aí você diz, mas eu não estou vendo a bondade de Deus na minha vida. Talvez Ele esteja falando contigo, você não encara aquilo que Ele fala como bom. Você acha que é ruim. Você acha que é ruim vir na igreja? Você acha que é ruim dar dízimo? Você acha que é ruim perdoar? Você acha que é ruim orar? Por isso o coração tem que ser bom. Porque aquele que tem o coração voltado para o bom, ele sabe que tudo que Deus aqui determinou é bom. Não tem nada que seja ruim. Tudo é bom para o coração. É bom para a alma. Só é ruim para a carne. Para a carne, dói. Muitas das vezes dói. Mas é bom, então eu vou praticar. E aí ele finaliza dizendo assim, coração bom, dão frutos com perseverança. Então, querido, resumindo, se você é discípulo, se você é filho de Deus, você consegue ouvir a voz dele. E ouve com essa característica. Você guarda, você tem um coração que conserva aquela palavra, ela não se perde. Você tem um coração honesto, você tem um coração, como ele diz aqui, bom, e você é perseverante. Você vai até o fim. Porque você já sabe que no final o resultado é um só. Sobre todas essas coisas somos mais do que? Se você sabe disso, onde é que está na Bíblia? Ou em qualquer parte do mundo. Pergunta para qualquer esportista na face do mundo. Fulano, você quer ganhar ou quer perder? A resposta é óbvia. Ele gostaria de ser campeão e ganhar. Nós precisamos crer nisso. Em toda batalha, em toda situação, eu sou mais que vencedor. Essa é a regra. Então, nós vamos fazer a oração. Enquanto isso, os irmãos podem se preparar aqui, que nós vamos fazer crendo em Deus, naquele que realmente faz, realmente pode. Enquanto isso, eu falo já dos dízimos e ofertas para você de casa. Hoje nós vamos acabar de forma diferente, a live no caso. Então, está aqui, ó, aquele envelope tradicional de dízimos e ofertas. Esse aqui é o de dízimos exclusivamente, o de oferta é semelhante, mas tem outra cor, que seria esse aqui, né? Que você já conhece, mas só para esclarecer, está aqui, ó, dízimos e ofertas. Então, atrás desse aqui, do dízimo e também desse da oferta, tem as contas da igreja, onde você pode fazer transferência. Você pode, então, depois de fazer, você manda para nós via WhatsApp, para a gente colocar como um membro desta igreja, que tem mantido a obra do Senhor. E para resumir essa mensagem que eu dei, a regra é simples: é bom ser dizimista, é bom ser ofertante. Nada do que Deus criou nas Escrituras é ruim, tudo é bom, desde que o seu coração seja honesto, desde que você receba isso num bom coração. E aí Deus então vai abençoar e prosperar você. Lembrando que nas sextas-feiras, hoje muitos, né? Aqui, só de alguns aí que me vieram falar, tem 5 fora, que foram viajar nesse final de semana. E que Deus abençoe o descanso deles. Mas está aqui, ó, nas sextas-feiras, desde a última, que foi a Sexta da Paixão, até a última sexta-feira, do dia 27/5, vamos entregar o pão, representando a cura, o alimento para a alma, o alimento para o espírito, e se dependendo do caso, o alimento também, alimento para a alma e para o corpo. Deus curando, Deus libertando, trazendo vitória. Então está aqui esse pão que as irmãs fazem aqui na igreja com todos os seus devidos cuidados.
e que você então pode levar, alimentar a alguém da sua família que precisa de uma cura, de uma transformação. Hoje é o segundo dia, ainda faltam 5 pela frente. Toda sexta-feira vamos entregar até a última do mês de maio. Vai ser uma grande bênção. Então fica aí o recado. Domingo, louvor e adoração, às 8 e às 18 horas. Eu aguardo você. Agora nós vamos fazer uma busca, que existe uma regra muito certa no mundo espiritual. Uma regra em que você pode chegar diante de Deus e dizer que você quer conhecê-lo. E se você quiser, ele se mostra a você. Ele se mostra Deus na sua vida. Ele se materializa e ele faz você ser esse Deus, esse ser que conhece esse Deus que é Pai. Você da igreja coloque de pé em nome de Jesus, e você de casa participe com alegria. Sabe que esse Deus a quem nós temos como Pai, Ele quer se fazer presente, Ele quer aparecer para você. Você vai cantar e pedir para que Ele te faça te conhecer. Me faz te conhecer, Senhor. Ele quer ouvir isso da sua boca em nome de Jesus. Eu ouvi só falar do teu nome. Quanto tempo eu te sigo sem te conhecer. Eu te sigo sem te conhecer. Esse Deus desconhecido, Tentando ouço falar. Esse Deus, Ele derrubou muralhas. Esse Deus abriu o mar. Ele vem mais de novo. Ele me adianta. Com os meus lábios. Te
conseguem crer que naquilo que o Senhor fala está o segredo da vitória, está o segredo da realização. Então, Pai, eu uso agora o seu poder e a sua autoridade por meio da sua palavra. Eu repreendo e amarro ao Satanás e os seus demônios, e seja qual for a obra que ele estava executando, tentando contra a vida desse homem e dessa mulher, seja qual for a obra que ele estava tentando contra essa pessoa, hoje cai por terra, porque ele entendeu, Pai, que se ela decrete a tua palavra, se ela conservar a tua palavra, se ela tiver um coração honesto, se o coração dela for bom e for daquele que persevera, ela terá o resultado, ela dará muitos frutos, ó Pai. Toda a esterilidade que havia nessa pessoa está amaldiçoada agora, ela vai crescer, ela vai produzir, ela vai gerar frutos para a eternidade, como frutos perpétuos aqui na terra. Porque o Senhor disse aos seus discípulos: vós, foi eu que vos escolhi a vós, e eu vos nomeei para que vades em frutos, muitos frutos, e os seus frutos permaneçam. A fim de tudo que pedirdes a meu Pai, Ele vos conceda. Quando damos frutos, nos tornamos ainda mais frutíferos. E essa é, meu Pai, a estratégia de Satanás contra esse homem, essa mulher, para que ela não frutifique em fase alguma. Mas estamos crendo, meu Pai, nessa verdade, e assim nós vamos andar diante do Senhor dignamente, vamos agradar em tudo, vamos conseguir conhecer, aumentar o conhecimento de Deus e frutificar em toda a boa obra, como diz em Colossenses 1:10. Ali está escrito, meu Pai, que o Senhor enche a pessoa do conhecimento, aquele que está cheio do conhecimento da sua vontade. Ele tem sabedoria, ele tem inteligência espiritual, ele percebe, ele capta as coisas do ar, ele entende o que vem do Senhor e o que vem do Satanás, porque ele tem propósito de servir o Senhor, ele persevera, ele tem um coração bom e honesto, e ele vai até o fim, e os frutos aparecem. Esse foi o coração bom e honesto de um homem chamado Jó. Ele não perdeu a integridade de crer no Senhor, ele era um homem justo, bom, iniciado pelo mal, ele era um homem íntegro. Então, Pai, agora usa o teu poder contra todos os demônios que atuam nessa situação, todo espírito de corrupção, todo espírito que tenta corromper essa alma, corromper esse coração, ele cai por terra aqui agora, ele está amaldiçoado completo e totalmente, em o nome de Jesus. Todo mal que desapareça, seja ele uma doença grave, seja uma doença mais simples, seja uma circunstância normal, ou uma circunstância de morte, padrão, eu estou amaldiçoando esse tipo de tudo desapareça, vai embora, em nome de para que nós possamos ainda ir mais longe. Aqueles que achavam que não era bom fazer certas coisas que o Senhor declara em sua palavra, que o Senhor então nos perdoe, porque bom é estar junto de Ti. Bom é conhecer a Deus e dele se aproximar todos os dias, isso para a Tua glória, em nome do Senhor. Graças a Deus. Então pode sentar para receber de novo Jesus. Vamos rapidinho, irmãos.